Mundinho Pop! Nicole Fabrini aqui e esse é o Retropop. E o Retropop de hoje é para quem gosta de fogo no feno, para quem é fã da Fazenda, porque a Fazenda 14 acabou de estrear, mas eu vou fazer aqui hoje uma retrospectiva de todas as edições, da 1 até a 13, contando para vocês os principais acontecimentos, polêmicas, tretas, os vencedores, enfim, tudo que você precisa saber sobre toda a história desse reality. Mas antes, já deixa o like para mim, agora no começo do vídeo, para me ajudar a divulgar ele aqui na plataforma, e também se inscreva no canal, me ajuda a bater a minha meta de membros para eu continuar produzindo conteúdo de cultura pop para você. Beleza? Tá preparado? Então, vem, Retropop! A primeira edição desse reality show estreou em maio de 2009 e durou até agosto. O grande vencedor dessa edição foi o ator Dado Dolabella. Além dele, participaram o Theo Becker, a Mirella Santos, a Luciele de Camargo, o Pedro Leonardo, entre muitos outros participantes famosos. Quem apresentou essa primeira edição da Fazenda e muitas outras depois dessa foi o apresentador Brito Júnior. Um dos destaques dessa primeira edição da Fazenda foi o ator Theo Becker. Quem é que acompanhou nessa época a Fazenda e não se lembra de toda a confusão que o Theo Becker causou lá dentro? Ele brigou com todo mundo, tretou, vocês lembram do Esse é Irmão Desse? Pois é, tretou com todo mundo, ficou pelado, chorava arrependido pelo fim do namoro com a Andressa Suíta, que depois foi para a próxima Fazenda, mas enfim, daqui a pouco a gente chega lá. Enfim, o Theo Becker causou muito e essa participação dele foi histórica e é lembrada até hoje. Outra dupla que tretou bastante na Fazenda número 1 foi o Dado Dolabella com o ator Jonathan Hagginson. Eles também protagonizaram brigas icônicas durante essa edição. Fora do reality show também teve babado. O Latino, que na época namorava a Mirella Santos, que estava confinada lá dentro da Fazenda, ele queria fazer uma surpresa para ela, contratando um helicóptero para jogar flores no Dia dos Namorados, mas ele foi impedido pela Record de fazer isso. A segunda edição da Fazenda estreou em novembro de 2009, pouco depois que a primeira tinha acabado, e acabou em fevereiro de 2010. A grande campeã da Fazenda 2 foi a atriz Karina Bach. E com ela também estavam na Fazenda a Sheila Mello, o nadador Xuxa, a Adriana Bombom e a Andressa Suíta. A Andressa, ela nem era muito conhecida nessa época. Ela tinha feito uma novela na Record, assim, mas ela não era muito conhecida. Mas ela acabou ficando conhecida de tanto que o ex-namorado dela, o Theo Becker, falou dela na primeira edição da Fazenda. Então, os diretores acharam que seria legal que ela aparecesse nessa segunda edição. Até então ela era Andressa Oliveira e depois que ela mudou o nome para Andressa Suíta, ficou bem famosa, casou com Gustavo Lima, enfim, toda essa história que vocês já sabem. Essa segunda edição da Fazenda foi até que uma edição relativamente calma comparada com as outras. Ela não teve grandes brigas e polêmicas e barracos assim muito marcantes. Teve um surto ali do ator Igor Cotrim durante o Réveillon, né? Eles passaram um Réveillon na Fazenda, alguns participantes, e ele teve um pequeno surto por conta do desperdício da comida. Um fato que marcou bastante também essa edição da Fazenda foi a formação do casal Sheila Mello e Xuxa, o nadador. Os dois, depois da Fazenda, se casaram, eles até tiveram uma filha juntos e depois acabaram se separando. E vamos então para Fazenda 3. Ela aconteceu
entre setembro e dezembro do ano de 2010. O grande vencedor dessa edição foi o Daniel Bueno. Mas essa terceira edição contou com participantes bastante icônicos, como a Monique Evans, o Sérgio Malandro, Chico Santa Cruz, o Detonautas, Nani People, Geise Arruda e Mulher Melancia. A Monique Evans, ela entrou como uma das favoritas da edição devido a ser bem querida, bem famosa, o público gostava bastante dela. A Mulher Melancia foi passar para ele que ela disse, que a Monique tinha dito que ele gostava de bater em mulheres. Enfim, essa briga tomou uma grande proporção, eles brigaram bastante, mas o público acabou ficando do lado do Sérgio Malandro e a Monique foi a primeira eliminada dessa edição. A Mulher Melancia não foi só essa fofoquinha que ela fez durante a edição. Então ela acabou ficando, inclusive, com essa fama de Maria Fifi, sabe? De leve trás. Uma outra treta bem marcante dessa edição da Fazenda foi Chico Santa Cruz versus o ator Dudu Pelizari. Numa dessas discussões dos dois, o Chico apelidou o Dudu de Judas, porque ele considerava que o Dudu tinha traído o grupo, né? Lembrando que a Fazenda, ela é dividida em grupos, né? No começo ali, para fazer as tarefas, enfim, tinham 2 grupos e aí o Chico achou que o Dudu tinha traído esse grupo, chamou ele de Judas, isso pegou, inclusive o pai do Dudu até ameaçou processar o Chico por esse apelido. A 4ª edição da Fazenda aconteceu no ano de 2011, entre os meses de julho e outubro. A grande vencedora dessa edição foi a personal trainer Joana Machado. Mas essa Fazenda aqui também contou com vários participantes icônicos. A Monique Evans voltou nessa edição, assim como Valesca Popozuda, João Kleber, Compadre Washington e a Raquel Pacheco, a Bruna Surfistinha. Na Fazenda 4, foi quando aconteceu a primeira expulsão de um participante da Fazenda. A lutadora Duda Yankovic e o Thiago Galhaço, o irmão do Bruno Galhaço, eles estavam lá jogando basquete na piscina e quando o Thiago cometeu um erro durante esse jogo, a Duda se irritou com ele e acabou dando um tapa nele. Enfim, o público viu e entendeu que isso vai contra as regras do programa, que não permite que um participante agrida o outro. A direção analisou e acabou decidindo, então, por expulsar a Duda. A Duda, então, foi substituída pela ex-paniquete Dani Bolina. Nessa época, o público ficou bastante curioso de como seria a reação da Joana Machado, já que a Dani e a Joana eram ex da mesma pessoa, o jogador Adriano, mas elas acabaram não tretando, apesar do público esperar, porque a Joana gostava bastante também de uma treta, não levava desaforo para casa, mas as duas no fim não tretaram, acabaram até ficando amigas dentro da Fazenda. A Monique Evans, que tinha derrapado ali na Fazenda anterior, voltou para essa Fazenda e dessa vez o público gostou. Ela quase ganhou, ela ficou em 2º lugar. Uma outra polêmica que aconteceu envolvendo o Thiago Galhaço foi que um dia ele comentou com outros participantes que ele teria dado tapas em uma das cabras que ficam lá na Fazenda, em um local onde as câmeras não teriam acesso. Isso causou uma grande repercussão fora da Fazenda. Várias ONGs, vários grupos protetores de animais começaram a exigir a expulsão do Thiago. Isso gerou uma punição dentro do jogo. Todos os participantes levaram essa punição, eles tiveram que dormir do lado de fora da Fazenda e a produção mandou um recado de que todos os animais deveriam ser tratados com cuidado e com respeito. O Thiago se desculpou com os participantes, mas ele não gostou muito, ele acabou ficando bem bravo com isso. Mas no dia seguinte dessa polêmica, a própria Record deu uma declaração pública dizendo que todos os espaços eram monitorados, que não teria como
acontecer isso sem que as câmeras da emissora pegassem, que analisaram todas as imagens e que esse fato não tinha ocorrido. E vamos de A Fazenda 5, que aconteceu entre maio e agosto do ano de 2012. Uma fazenda bem icônica. A grande vencedora foi Viviane Araújo. Quem não lembra dessa fazenda, gente? Junto com a Viviane estavam lá a Gretchen, a Nicole Balls, o Vavá, Léo Áquila, entre outros participantes também bem famosos. O destaque dessa edição da Fazenda não podia ser outro senão a Gretchen e a sua enciclopédia de memes. Gente, a Gretchen, ela foi para essa Fazenda, foi para servir memes para a internet. Os memes da Gretchen de dentro da Fazenda, eles rolam aí pela internet até hoje, são os melhores memes que existem. Mas a Gretchen acabou desistindo na sexta semana. Ela foi lá e agora, outras participantes que serviram bastante entretenimento durante essa edição foi a Nicole Balls e a Viviane Araújo. A rivalidade entre as duas causava dentro do reality. Quem lembra do Fala com a Minha Mão? Enfim, foi uma rivalidade icônica que marcou bastante essa edição da Fazenda. A Fazenda 6 aconteceu entre junho e setembro do ano de 2013 e teve como grande vencedora a modelo Bárbara Evans. E junto com ela, nesse time de peões, estavam a Andressa Urach, Sheila Carvalho, o Yudi, a Rita Cadillac, enfim, um elenco de peso e bem marcante. E é claro que é impossível falar de A Fazenda 6 sem falar de Andressa Urach, que foi também uma das grandes protagonistas, uma das participantes mais lembradas de A Fazenda de todos os tempos. Serviu muita treta, muito meme, brigou pra caramba, provocou a briga dela com a Denise, furacão da CPI. Bom dia, gatinha Miss Bumbum. Quem é que lembra? Essa foi icônica. A Andressa também pegou bastante no pé da Bárbara Evans, elas tretaram bastante nessa edição. Outro fato dessa Fazenda que todo mundo lembra foi o casal formado pela Bárbara Evans e pelo Matheus Verdelho. O público aqui fora shippou bastante esse casal que, enfim, durou um tempinho só depois que a Fazenda acabou, mas eles acabaram terminando. Mas nessa Fazenda tem um casal que dura até hoje. O Beto Malfacine e a Ariane Steinkoff, eles se conheceram, ficaram juntos nessa Fazenda, permanecem juntos até hoje, inclusive eles já têm 2 filhos juntos. E vamos aí para a Fazenda 7, estamos na metade da lista. A Fazenda 7 aconteceu entre setembro e dezembro do ano de 2014. O seu grande vencedor foi o cantor DH Silveira. Junto com ele, nesse time de peões, estavam Pepe e Neném, que elas duas contavam como um participante, então quem votasse ia votar nas duas. E elas também votavam numa pessoa só. O jornalista Felipe Campos, a Andréa Sorvetão, Babi Rossi e muito mais. Uma participante que ganhou bastante o carinho do público, ela tretava bastante, causava muito, mas o público gostou bastante dela, foi a socialite Heloísa Faisal. Ela acabou chegando, inclusive, na final, mas não ganhou. Um fato curioso que aconteceu somente nessa edição número 7 foi que o participante Roy, o integrante do Menudos, ele precisou sair da Fazenda por uma determinação judicial para, enfim, comparecer a uma delegacia, ele tinha que prestar um depoimento, algo que parece que não tinha nada a ver com a Fazenda, mas a Record acabou autorizando que ele voltasse. Ele saiu, prestou depoimento, voltou para continuar participando do reality.
Uma polêmica super marcante dessa edição foi quando o jornalista Felipe Campos ofendeu a dupla Pepe e Neném, dizendo que elas estavam no ostracismo e que elas se vestiam como motoboys e entregadores de pizza. O público acusou Felipe de estar sendo preconceituoso com as irmãs e inclusive chegou até a pedir a expulsão dele por conta disso. Dentro da Fazenda isso também não pegou bem, os outros participantes não gostaram do que o Felipe falou com elas. Eles acabaram dando um gelo nele, ele pediu desculpas, mas enfim, não aconteceu nada em questão de expulsão com ele não. Um outro participante que causou bastante foi o Diego Cristo, que chegou a ser acusado por mais de um participante de agressão lá dentro dessa edição. Ele chegou a se jogar em cima de um outro peão, o Marlos, que teve uma lesão no pescoço e teve até que ser atendido. O Roy acusou ele de dar um pisão no seu pé de propósito e ele também deu uma cabeçada no DH. Número 8, a Fazenda 8 aconteceu entre os meses de setembro e dezembro do ano de 2015. O grande vencedor dessa edição foi o ator e cantor Douglas Sampaio. E além dele, nessa edição também estavam a Mara Maravilha, Ali Martins da Banda Ruge, Ana Paula Minerato, o cantor Ovelha e um grande elenco aí de celebridades. Essa edição começou com novidade. O Brito Júnior deixou a apresentação para dar lugar ao apresentador Roberto Justus. E quem causou nessa fazenda foi a apresentadora Mara Maravilha. Ela discutiu com bastante gente lá. Uma das mais marcantes foi quando Ali Martins perdeu a paciência e, de um jeito muito sutil, né, acabou passando barro no rosto da Mara, o que deixou ela bem, mas bem brava. A Mara acabou sendo eliminada, o público não curtiu muito essa causação dela, mas durante uma festa ali de comemoração, nos dias finais da Fazenda, ela, junto com outros eliminados, acabaram voltando para a Fazenda. E ela voltou querendo continuar a botar fogo no feno. Ela acabou se desentendendo com o Douglas Sampaio, que era um dos finalistas, que acabou ganhando, inclusive, e deu 3 tapas na cara dele durante essa festa. Ele acabou se controlando, não reagiu, porque ele sabia das consequências, né? E, enfim, a Mara causou até depois de eliminada. Essa fazenda também teve desistência. O participante Thiago Servo acabou desistindo do jogo na 5ª semana de confinamento. E essa fazenda também rendeu um baby, porque a Ali Martins e o JP Mantovani, que se conheceram e ficaram juntos nessa fazenda, estão juntos até hoje e têm uma filha. A Fazenda 9 aconteceu entre setembro e dezembro do ano de 2017. A grande vencedora dessa edição foi a Flávia Viana. Além dela, estavam nessa edição também a Nicole Balls, voltou nessa edição, o médico Marcos Harter, a Rita Cadillac e muitos outros ex-participantes de reality shows. Isso porque o nome dessa edição era Fazenda Nova Chance, ou seja, a proposta era dar uma nova chance para participantes de reality shows que não tinham sido campeões. Então, vários participantes da Fazenda voltaram nessa edição, participantes do BBB, do Power Couple, Masterchef, vários participantes de realities em geral estavam juntos nessa. A Nicole Balls, ela entrou como uma das grandes favoritas a ganhar essa edição. Ela era uma das participantes mais famosas, mais conhecidas. Na Fazenda 5, ela rendeu bastante, chegou bem longe. Ela foi eliminada um programa antes da final. Então ela entrou assim com favoritismo absoluto, mas talvez seja por isso que ela tenha derrapado, né? Talvez um excesso de confiança aí.
fez com que o público não gostasse muito da postura dela e ela acabou sendo a primeira eliminada. O cirurgião plástico Marcus Harter, ele tinha sido expulso do BBB, acabou ganhando a chance de participar dessa edição da Fazenda e ele causou bastante nessa edição. Ele acabou ficando com duas mulheres. Primeiro ele ficou com a Ana Paula Minerato e depois ele ficou com a Monique Amin. Assim que a Ana Paula saiu, ele foi e ficou com a Monique. E não foi só isso, ele causou bastante treta. Acabou discutindo com vários participantes, discutiu com o Diney, discutiu com o Yuri, discutiu com a Monique Camargo, que inclusive acabou cuspindo nele, e discutiu bastante com a grande campeã, a Flávia Viana. Os dois chegaram na final, inclusive, mas quem acabou ganhando foi a Flávia. E sabe aquela máxima, sorte no jogo e azar no amor? Bom, isso aí não valeu para a Flávia não, porque além de ganhar o jogo, ela conheceu o Marcelo Zangrande. Eles estão juntos até hoje, tem um filho, o Gabriel. E vamos de A Fazenda 10. Tá acabando, gente, só falta 4, tá? A Fazenda 10 aconteceu entre setembro e dezembro do ano de 2018. O grande vencedor dessa edição foi o cantor Rafael Ilha. Além do Rafael Ilha, também estavam nessa fazenda a Ana Paula Renault, a Nádia Pessoa, a Perla, Gabi Prado, Léo Stronda e muitas outras celebridades. Nessa fazenda também aconteceu uma troca de apresentadores. Saiu Roberto Justus e entrou Marcos Mion. A Ana Paula Renault, ela entrou como uma das grandes favoritas ao prêmio. Para quem não lembra, antes da Fazenda, né, ela ficou famosa participando do Big Brother. Ela era super favorita, o público amava ela, mas ela acabou sendo expulsa por agressão. Então ela foi para a Fazenda com todo esse favoritismo, com o público botando muita fé ali que ela seria a grande vencedora, mas talvez tenha acontecido também a mesma coisa que aconteceu ali com a Nicole Balls. Um excesso de confiança, uma postura que o público interpretou ali um pouco como arrogância, achar que o jogo tá ganho. E a rivalidade dela com a Nádia Pessoa, que ganhou bastante o carinho do público, ganhou bastante torcida, fez com que ela fosse a terceira eliminada. Uma que foi para causar, para entregar entretenimento, foi a Gabi Prado, a ex-participante do De Férias com o Ex. Foi para a Fazenda e entregou bastante treta, bastante polêmica. Teve discussões icônicas com a Nádia, com o Rafael Ilha e também destaque aí para o seu romance com o João Zoli, que o público shippou bastante. E nessa edição, uma foi pouco, aconteceram 2 expulsões. A expulsão mais polêmica e mais sentida pelo público foi a da participante Nádia Pessoa. O público gostava bastante dela. Ela tinha participado do Power Couple junto com o D-Black, que era o marido dela na época. O público gostou muito dos dois e dela, principalmente. Ela acabou sendo convidada para essa fazenda, conquistou bastante o carinho do público, mas ela derrapou ali nessa agressão. Durante uma treta ali com o Kaique Aguiar e a Fernanda Lacerda, a Mendigata, eles estavam acusando ela de estar traindo o marido dela. Ela ficou muito brava, ela jogou água no Kaique, ele continuou provocando, ela jogou creme hidratante, até que uma hora ele foi chegando perto e acabou colocando o pé na cama dela. Para fazer com que ele tirasse o pé, ela acabou dando chutes na perna dele. Isso é contra as regras do jogo, foi considerado uma agressão e ela acabou sendo expulsa mesmo, dando ali praticamente com o jogo ganho. O público estava amando ela, mas ela acabou sendo expulsa. Outra participante que acabou também sendo expulsa foi a ex-paquita Kátia Paganotti. Eles estavam ali jogando aquabol na piscina, bem parecido com Thiago Galhaço e Dudu Yankovic. E aí acabou rolando uma agressão.
O Evandro Santo foi impedir que ela fizesse um ponto, enfim, acabou segurando a mão dela e ela reagiu dando um tapa nele, o que foi considerado agressão e levou ela a ser expulsa da fazenda. E vamos para a Fazenda 11, que aconteceu em 2019, também entre os meses de setembro e dezembro. O grande campeão dessa edição foi o modelo Lucas Viana, mas ele não estava sozinho na fazenda, né, gente? Junto com ele estavam a Ariane Almeida, Andréa Nóbrega, Thaís Teixeira, Túlio Maravilha e um grande elenco. Essa fazenda causou bastante também, hein? Ela foi marcada pela rivalidade que veio do programa de férias com o ex, que foi entre a Tati Dias e a Bifão. Elas eram desafeto ali, tinham tretado no de férias com o ex, e a Record, que não é boba nem nada, colocou as duas dentro da fazenda e elas tretaram, é claro, né? E na verdade nem foi o começo, elas até tiveram uma amizadezinha no começo, mas enfim, treta antiga voltou à tona, elas tretaram, inclusive a Bifão chegou a processar a Tati por ela ter chamado ela de garota de programa. E ela acabou sendo condenada a pagar umas cestas básicas. E essa fazenda teve expulsão também. O participante Felipe Hagensen, durante uma discussão ali que estava envolvendo o Diego Grossi e a Ariane Almeida, sem consentimento, acabou dando um beijo nela. O que, é claro, foi interpretado como um assédio. Os patrocinadores exigiram que a Record tomasse medidas, o público também, e o Felipe acabou sendo expulso. Uma outra polêmica aconteceu quando o participante Vini Vieira foi acusado de maus tratos com os animais da fazenda. Ele acabou jogando água em um galo que estava cantando e ele não estava conseguindo dormir. O público e os defensores dos animais, é claro, não gostaram da atitude dele, porque é contra as regras da fazenda, gera expulsão, maltratar os animais. Exigiram que a Record tomasse alguma providência. Isso acabou gerando uma punição, eles ficaram sem água encanada, sem gás, todo mundo, mas ele não foi expulso. Um episódio muito triste, aliás, eu considero esse episódio o episódio mais triste de toda a história da Fazenda, mais lamentável, foi o racismo que a participante Sabrina Paiva sofreu. Enquanto os participantes estavam se organizando para entrar numa transmissão ao vivo, um operador de câmera que estava ali atrás das paredes, né, da fazenda, acabou dizendo ali para Sabrina sentar, mas ele se referiu a ela com uma ofensa racista. Ela acabou escutando, não só ela, outros participantes acabaram escutando. Ela até perguntou se alguém mais tinha escutado, e sim, tinham escutado. Isso repercutiu bastante fora da fazenda. Foi realmente um episódio muito lamentável, muito triste. E estamos acabando, hein? Fazenda 12 aconteceu no ano de 2020, entre setembro e dezembro, e a grande campeã foi a cantora Jojo Todinho. Quem é que não lembra dessa fazenda, hein? Foi bem icônica. Também junto com a Jojo nessa fazenda tinha o Biel, tinha a MC Mirella, Mariano, Luiz Ambiel, Raíssa Barbosa, muita gente que causou bastante nessa fazenda, tinha um elenco de peso. Durante essa edição rolaram muitas acusações de assédio ali entre os participantes, alguns comportamentos que o público interpretou como assédio. A Jojo Todinho, a Lid Lisboa, o Biel e o Matheus Carriere foram alguns dos participantes ali acusados de um comportamento inadequado. Outro fato aí que repercutiu bem mal, que o público não gostou, foram os comentários gordofóbicos que o Biel e o Cartoloco fizeram em relação ao corpo da Jojo.
A Luísa Ambiel foi uma participante que foi, gente, só para causar nessa fazenda. Ela causou, disse que os participantes estavam cantando a música do Raça Negra só para provocar ela, porque ela tinha tido um romance ali com o vocalista do Raça Negra. Acusou também o Mariano de traição, disse que ele tinha uma namorada fora do reality show e que ele estava traindo essa namorada com a Jaqueline lá dentro e que inclusive a Jaqueline sabia que ele tinha uma namorada. Uma questão séria que movimentou bastante essa edição da Fazenda foi a síndrome de borderline, porque a participante Raíssa Barbosa, ela já entrou, ela já tinha esse diagnóstico, inclusive ela fazia tratamento para essa síndrome. E essa síndrome ela causa bastante alterações de humor, às vezes ela não consegue se controlar, ela tem picos assim de estresse, de explosão. Só que alguns participantes, eles acabaram utilizando isso para desestabilizar a Raíssa, de propósito. Durante ali uma reunião de grupo na Casa da Árvore, a Mirella, Luísa Ambiel, Vitória Vilarinho, Juliano Célia e o Biel, eles estavam lá reunidos e combinaram de desestabilizar a Raíssa de propósito para que ela perdesse o controle, acabasse cometendo uma agressão e fosse expulsa. Durante uma discussão, eles começaram a provocar a Raíssa, inclusive chegando a chamar ela de louca. Isso fez com que ela se descontrolasse bastante, acabasse até, inclusive, tentando agredi-los, mas ela acabou sendo segurada pela Jojo e pela Jaqueline. E isso fez com que eles fossem acusados de violência psicológica contra ela. Uma outra acusação que aconteceu foi contra a própria Record. Ela foi acusada de censura por não mostrar propositalmente beijos entre participantes do mesmo sexo que aconteciam na Fazenda. Um acontecimento super marcante da Fazenda 12, quem é que não se lembra, gente? Foi o tal do carro de som. Um grupo de fãs da MC Mirella acabou burlando a segurança da Record e mandando um carro de som para passar ali por perto da Fazenda e mandar uma mensagem para ela. Na mensagem dizia: atenção Mirella, se afaste do Biel e Juliano, confie apenas na Stephanie. Estamos com vocês, Esterela. Não só a Mirella, como outros participantes escutaram essa mensagem, né? Foi uma interferência externa que acabou mudando um pouco os rumos do jogo, mas isso não ajudou a Mirella não, viu? Ela foi eliminada e isso foi até motivo de piada, porque ela recebeu só 18% dos votos para salvá-la. Essa edição também rendeu casais que estão juntos até hoje, o Mariano, cantor Mariano, da dupla Comunhós, e a Jaqueline estão juntos até hoje, assim como Biel e a cantora Thaís Reis. Eles inclusive tiveram uma filha recentemente. A grande rivalidade entre Jojo Todinho e Biel foi parar na final, mas a Jojo acabou levando a melhor e foi a grande campeã da Fazenda 12. E chegamos na última edição que aconteceu, que foi a Fazenda 13. Aconteceu o ano passado, em 2021, também entre os meses de setembro e dezembro. E essa, gente, nossa, essa Fazenda teve polêmica. O grande vencedor dessa Fazenda foi o Rico Melquiades, que dividiu o espaço lá na Fazenda com a Tati Quebra-Barraco, com o Gui Araújo, com o Nego do Borel, o Dinho Alves, a Mileide Mihaly, a Stephanie Matos e um grande elenco ali de celebridades. Essa Fazenda também teve troca de apresentadores. Saiu Marcos Mion e veio a Adriane Galisteu, a primeira mulher a apresentar a Fazenda.
Logo no início já teve desistência, a participante Medrado acabou tocando o sino devido a desentendimentos com a Tati quebra-barraco, com o Rico. Ela acabou desistindo e entrou no lugar dela a Lari Bottino. O cantor Nego do Borel, ele foi acusado de assédio, para não usar outra palavra que a plataforma não gosta, contra a participante, a modelo Daiane Mello. Depois de uma festa que aconteceu na Fazenda, a Daiane tinha bebido bastante e tanto os telespectadores quanto os patrocinadores consideraram que ela não tinha condições de resistir ou de consentir o que aconteceu entre ela e o Nego do Borel. Portanto, devido à pressão do público e dos patrocinadores, o Nego do Borel acabou sendo expulso. A Tati quebra-barraco sofreu com aquela maldição de entrar com muito favoritismo, com o público esperando muito, né? A Jojo tinha acabado de ganhar a Fazenda anterior, o público achou que elas tinham um perfil parecido, que ela também tinha tudo para ganhar. Mas caiu naquela mesma maldição da Nicole Boss, da Ana Paula Renault, que entrou com muito favoritismo, mas o público acabou não gostando da postura dela lá dentro. Ela tretou com o Rico, que estava ali despontando como grande favorito, e acabou sendo a sexta eliminada. O Gui Araújo foi bastante comentado aqui fora, na internet, por conta das histórias que ele contava lá dentro. Ele chegou a contar sobre uma relação dele, uma suposta relação dele com a Jade Picon, que tinha acabado de terminar com o João Guilherme. E aí ele disse que os dois ficavam várias vezes, e aí pegou meio mal, porque parecia que ele estava dizendo que ela tinha traído o namorado com ele, mas ex-namoradas famosas como a Anitta e a Gabi Brant vieram a público para defender a Jade, dizendo que não era a primeira vez que o Gui inventava ou distorcia histórias, que elas tinham passado por diversas experiências do tipo com ele, inclusive chegando a acusá-lo de mitomania. Uma que também serviu tretas e polêmicas foi a Solange Gomes, causou bastante, tretou com o Erasmo, tretava bastante com o Rico, com a Daiane. Ela chegou na final, mas não ganhou. A Daiane foi uma participante também muito comentada. Ela chegou a ser acusada, inclusive, de racismo por conta de uma fala dela dizendo que, por ela ser modelo, principalmente na Itália, na Europa, ela não poderia tomar muito sol para não ficar com a pele bronzeada, porque lá na Europa eles preferiam uma beleza mais elegante. E esse comentário pegou super mal aqui fora. Além desse comentário, uma outra atitude da Daiane causou bastante. Ela, que no começo era amiga do Rico, acabou se desentendendo com ele e os dois se tornaram rivais. E um dia ela simplesmente decidiu pegar uma faca na cozinha e rasgar um casaco dele que ele tinha deixado ali na cadeira. E isso repercutiu muito aqui fora. O público ficou torcendo, esperando para ver a reação do Rico quando encontrasse esse casaco. E não foi só com a Daiane que o Rico tretou, não. O Rico tretou com o MC Gui, com a Marina Ferrari, com a Tati, com a Solange. O Rico também entregou muita treta, muita discussão, mas acabou conquistando a simpatia do público e foi o grande campeão. E vocês acham que acabou? Não, não acabou não, gente. Tem mais polêmica dessa Fazenda, que foi o relacionamento entre Dinho e Esté Matos lá dentro. O Dinho era casado com a MC Mirella e a Esté era a noiva do Vitor Hugo. E aí, os dois lá dentro fizeram uma aliança, se aproximaram, ficaram muito amigos talvez até demais, porque
O relacionamento entre eles pegou bastante mal por eles serem pessoas comprometidas e trocarem ali carícias que eram meio comprometedoras, que os parceiros deles aqui fora não gostaram nada dessa história. A Mirella acabou pedindo o divórcio do Dinho, ele até ganhou o apelido de divorciadinho. E o Vitor também terminou tudo com a Estel, os dois saíram da fazenda solteiros. E esse foi o Retropop